Eu não poderia deixar de fazer um contraponto aqui ao que foi falado agora há pouco, porque eu sou daqueles que eu penso que cada um tem que assumir os seus erros e dar a César o que é de César. Existe na legislação brasileira uma série de instrumentos para que sejam utilizados caso um dos candidatos desconfie que o pleito eleitoral não teve a lisura necessária, a lisura que a lei exige. Nesse caso, existe algumas delas que eu vou citar aqui. O caso da AGE e da AIME, são ação de impugnação de mandato eletivo, ação de impugnação de registro de candidatura. E no caso da eleição de presidente, havia uma série de indícios de que a eleição teria tido algo muito forte, fora do que a lei prediz, influenciando o resultado das eleições. Isso é normal em pleito eleitoral, inclusive a eleição norte-americana agora. Até agora se debate se teria havido influência da Rússia ou não. Isso é totalmente normal, acontece nas prefeituras e, geralmente, quando o candidato que perde, ele procura a justiça caso se sinta injustiçado. Foi isso que aconteceu em 2014, aconteceu em boa parte das eleições, inclusive quando o PT perdeu as eleições para Fernando Collor de Mello, chegou a montar um ministério paralelo, e logo em seguida também estava pedindo impeachment, de forma que o retrato e o roteiro que aconteceu em 2014 não foi diferente de outros momentos. A diferença é que nessa realmente havia motivos. E se não fosse a demora, a presidente teria sido cassado já no início do mandato. Mas eu sinto que, não havendo uma justificativa plausível para o que aconteceu com o governo da presidente Dilma, o segundo governo, ela e seus aliados desenvolveram uma realidade alternativa, uma realidade paralela e procura jogar aos outros a culpa por tudo o que ocorreu posteriormente. E é bom que se diga a verdade aqui, para que todos os brasileiros saibam que quem traiu Lula ou quem causou toda essa derrocada ao Lula não foram as oposições. O cenário político, todo mundo sabe que havia um combinado de que o presidente Lula voltaria 4 anos depois. Isso ocorreu com Marconi Perillo em Goiás, onde ele ficou 8 anos, deixou um aliado, esse aliado ficou 4 anos e, posteriormente, o aliado saiu e o Marconi Perillo voltou ao estado de Goiás como governador. Isso era para ter acontecido no combinado do projeto de poder do Partido dos Trabalhadores. Sabe o que aconteceu? A ex-presidente, ao tomar o poder, ela começou a vazar notícias para a revista Veja em série. E foi caindo ministro ligado ao Lula, um atrás do outro. No meu estado, e como eu fiquei sabendo dessa história? No meu estado tinha o presidente do DENIT. Ele disse, eu me reuni na Casa Civil e tinha o presidente Dilma, tinha a Ideli Salvati, Gilberto Carvalho e eu. Ele falou, antes de eu conversar com qualquer pessoa, já estava no site da Veja tudo que eu tinha conversado lá. E o pagu caiu. E o mesmo roteiro foram com outros ministros ligados, foi com Palocci, com todos que foram ligados. Qual era o objetivo disso? Não era que esse ou aquele estava com problema, não era pelos problemas causados por eles. O caso é que ela precisava limpar o caminho para que ela pudesse se candidatar à presidência da República sem interferência do Lula. Pouco tempo antes das convenções, ela não se mostrava eleitoralmente viável e começaram as pessoas a pedir Lula para a presidência. O que acontece? O seu Rui Falcão, que era presidente do PT,
embevecido porque todas as quartas-feiras era chamado para conversar com a presidente, falou para uma interlocutora do PT: eu nunca fui tão bem recebido no governo Lula como eu sou no de Dilma, eu vou ficar com Dilma. E ajudou a construir a derrocada do Lula. Por último, a história diz que ameaçaram ele com Passadina, achando que Passadina estava muito longe de Dilma. E assim Lula não foi candidato. E Dilma foi a candidata. Portanto, ali já estava um racha imenso. Aqueles que eram ligados ao Lula estavam sendo, inclusive, defenestrados do círculo do poder. Já não existia o círculo do Lula. Lógico que ele não vai contar isso para o grande público. Um dia alguém vai escrever um livro e contar essa história toda. Bem, mas aí chega o momento em que o governo dela desmancha, despenca. E aí precisa de quê? Com a arrogância que tratava a base, foi perdendo sua base. Precisava de alguém com carisma, alguém que no mundo político cumprisse acordo, porque dizia que Lula cumpria acordo. Precisava do estofo, da estatura do Lula para remontar, colocar amálgama na sua base. Mas aí já era tarde. Aí já era tarde, porque já tinha detonado todas as bases. Soltou uma granada dentro da sala, explodiu com tudo, perdeu o governo, arrebentou com o projeto do partido e agora diz, sabe o quê? Foi a oposição. Que oposição? Essa oposição me dava raiva. Eu não estava aqui ainda, eu ficava em casa e falava, mas meu Deus do céu, que diabo de oposição é essa? Uma oposição que mais ajudava do que atrapalhava. Aliás, certas alas do PT atrapalhavam bem mais. Então, o roteiro do que desmanchou esse projeto de poder foi isso. Briga interna. Dilma contra os orgânicos tentou se cercar ali com um grupinho, e aliás foi esse grupinho que afundou ela, porque o que afastou a base dela, o que arrebentou não foi nada não. Era que as pessoas iam lá e diziam que o seu Mercadante parecia uma divindade. Ia para cá, não tinha. Essa é a história. E aí vem com esse roteiro de que foram os outros que destruíram o governo. Não foi. Ela, quando pegou o governo do Lula, ela já tinha que ter começado os ajustes, porque viu que não tinha dinheiro. O que é que ela falou? Quer saber de uma coisa? Se ela tivesse feito o governo dela e jogado a bomba para o Lula que resolvesse. Mas o que é que ela fez? Não, eu vou gastar mais para eu me tornar. Primeiro, como eu demiti todos os ministros corruptos de Lula, eu vou ser a senhora da honestidade. Eu vou ser a vestal desse país. E mais, de mãe do PAC eu vou me tornar a mãe dos pobres. E dá-lhe dinheiro. Dá-lhe dinheiro. No meu estado tem uma prefeitura que tem um município que tem 800 pessoas. Recebeu 2 patrol. O prefeito, no dia da entrega, falou, senador Medeiros, eu estou preocupado no dia que eu tiver que fazer a revisão dessa patrol, porque eu não tenho como levá-la em Cuiabá. Que maravilha que um município daquele tamanho recebeu uma patrol. Mas isso é ou não é um problema de gestão? Abriu-se tudo. Aí nós entramos nessa quebradeira. Agora, sabidamente é feito o debate de quê? A velha cartilha do Lênin. Jogue nas costas alheias o problema que é seu. E culpe eles. O Temer, a história vai julgar, a justiça vai julgar. Agora, 13 anos não dá para ser confundido com 13 meses. Se a gente pegar os vídeos do YouTube, o que dizia Lula e a presidente Dilma sobre reformas, vocês vão ver que é totalmente contraditório, já encerro, senhor presidente, totalmente contraditório o que dizem aqui. E mais, contraditório também é o comportamento sobre esse discurso de democracia. Ontem, a democracia do Maduro matou quase 100 pessoas. Estão atirando nas pessoas mesmo. Estão arrebentando com todo o sistema político, estão querendo prender. E essas pessoas aplaudem Maduro. Aliás, foi financiado o Maduro. Eu só faço o contraponto seguinte, assumam que esse desemprego foi causado por essa doidice que foi esse governo da presidente Dilma. Assuma a responsabilidade. Lógico que não vai se assumir, porque aqui é um debate político. E já encerro o tempo. Muito obrigado, senhor presidente.